Uau, olha, eu sempre gosto de gravar vídeos compartilhando com vocês experiência, falando de momentos que eu estou vivendo e externando tudo aquilo que o grande Criador do Universo, ele me dá a possibilidade de ser, viver, experimentar. Há algum tempo eu comecei a me questionar muito sobre a vida, porque em determinadas cidades as pessoas prosperam, em outras cidades as pessoas não prosperam. Eu sempre fui alguém que eu absorvi muita energia dos ambientes, eu chegava em um ambiente, eu me sentia muito bem, em outros ambientes eu me sentia muito estável, eu me sentia muito negativo. E eu fui descobrindo, através da curiosidade de aprender sobre vibração, e aí veio a questão da frequência. Existem lugares que têm uma frequência vibracional muito baixa, ou seja, frequência vibracional negativa. As pessoas sempre elas pensam nos problemas e não na solução. Então, geralmente, essas pessoas elas optam sempre por ver o lado ruim, o lado perverso dos outros, o lado perverso do mundo, as coisas ruins, e elas esquecem de buscar soluções. Então, eu sempre chegava em alguns lugares e eu sentia uma negatividade muito grande e aquilo me incomodava. E eu, em algumas situações, não me retirava, mas chegou um momento quando eu comecei a estudar muito sobre lei da atração, sobre semelhante atrai semelhante, que é exatamente a questão vibracional, mas em algumas situações não é você que está atraindo aquelas pessoas para a sua vida porque você está vibrando negativo. Você está atraindo aquelas pessoas para a sua vida para você aprender que você tem que vibrar em uma condição mais elevada se você quiser ser diferente delas. É aquela história. Eu posso ser um grande observador e vivenciar as experiências de outras pessoas e trazer aquilo para a minha vida como experiência, como modelo positivo, como algo que realmente vai ser fundamental para a minha evolução. Ou simplesmente eu posso ignorar a forma com que todo mundo está vivendo e criar a minha realidade de vida. Mas a minha realidade de vida, ela vai ser externada exatamente a partir de tudo aquilo que eu venho guardando no meu código interno, ou seja, tudo aquilo que eu venho aprendendo durante a vida e talvez nem seja aprendendo da maneira certa. Então eu acredito o seguinte, nós temos muito que estudar sobre vibração, porque tem cidades que são pesadas, tem bairros que são carregados. Um exemplo, a marginalidade de uma cidade, ela se concentra em 10% dos bairros. Por quê? São bairros onde as pessoas têm uma vibração negativa, onde as pessoas têm uma vibração de escravidão, onde as pessoas não sabem o seguinte, que elas podem serem libertas daquele lugar onde elas estão e elas podem viverem livres daquela situação onde elas ocupam. Existe também essa vibração aqui, que é o barulho. É muito difícil hoje eu conseguir gravar um vídeo aqui nesse local e ter 5 minutos de silêncio. É um barulho muito grande. Infelizmente aqui funciona uma clínica cardiológica aqui ao lado, mas o pessoal do som não respeita nem isso. Então é o seguinte, antigamente quando eu sentava aqui, era silêncio, era realmente um ponto para que eu pudesse refletir, eu gravava meus vídeos, mas hoje eu sei que eu vou ter uma interferência a cada 1 minuto, vai passar um carro de som diferente e às vezes são 15, 20 carros de som com esse barulho, ou seja, frequência negativa, mas eu tento me colocar numa frequência acima desse barulho, ou seja, eu aprendi uma coisa, o silêncio que você procura, a paz que você procura não vai estar aqui no mundo, é exatamente o mundo que nos proporciona esse barulho, porque o mundo está ensinando tudo errado para a gente. Quando eu falo mundo, são os governantes, o sistema é corrupto, o sistema quer entregar a falta de educação. Se o sistema quisesse entregar segurança, se o sistema quisesse entregar educação de qualidade, ensinavam as pessoas a serem livres, as pessoas a serem educadas. Por que motivo você precisa ouvir um som nesse volume? Por que um carro de som tem que ser tão alto? Por quê? O brasileiro tem a cultura seguinte, quanto mais alto eu falar, mais vão me ouvir. Muito pelo contrário. Quando você tem poder e autoridade, você fala baixo, você fala tranquilo e as pessoas vão parar para te ouvir. Porque às vezes o barulho, ele se torna tão ensurdecedor que você não consegue entender a mensagem. E eu falo sempre, o maior exemplo que eu tenho na minha vida é Jesus Cristo, a forma com que ele entregava as mensagens, através do amor, através do silêncio, através da natureza, através do próprio exemplo. E hoje as pessoas estão perdidas nesse campo de vibração exatamente por isso. As pessoas estão sempre no barulho,
As pessoas estão sempre se colocando na correria porque elas não têm agenda. Hoje a gente tem disponível um tablet, hoje a gente tem disponível um relógio que nos alerta quando chega uma mensagem no nosso celular. Hoje nós temos disponível e-mail, mas mesmo assim a gente vibra na falta de tempo, a gente vibra na escassez, e aí você não tenta policiar as amizades que você tem e você acaba adquirindo a frequência negativa dessas pessoas. Eu conheço pessoas que elas não sabem decidir sobre algo que elas querem fazer, elas sempre estão pedindo opinião para alguém, mas só que talvez a pessoa que você está pedindo opinião não é especialista. Eu trabalho com determinados tipos de produtos há mais de 20 anos. Aí eu entrego um produto para a pessoa e dou uma sugestão, falo, olha, ficou bonito em você, um produto que pessoas intelectuais, pessoas realmente que têm um bom gosto usam. A pessoa não acredita, a pessoa não valida aquilo que eu falei para ela, duvida daquilo que eu falei, e na sequência ela vai e pergunta para uma pessoa que não tem bom gosto, para uma pessoa que o gosto é totalmente duvidoso e que vibra numa frequência baixa. Todas as vezes que você frequentar um lugar de frequência baixa, todas as vezes que você conversar com alguém negativo, você vai vibrar na frequência baixa, ou seja, pessoas negativas, elas te puxam para baixo. Eu estava ontem conversando com um amigo meu falando sobre frequência. Se você pegar uma criança que nasceu na África do Sul, passa fome, é pobre, é miserável, não tem roupa para vestir, você colocar ele em Dubai, ele não vai prosperar, ele vai até se assustar. Ele não muda o ambiente, porque a cultura que ele já tem nele, o código dele é de pobreza, de miséria, de fome, de escassez. Se você colocar um jovem, uma criança que nasceu em Dubai, nos Emirados Árabes, filho de um príncipe, mesmo que ele não saiba que ele é filho de um príncipe, e você colocar ele na África do Sul, no bairro mais miserável, ele vai mudar o ambiente. Sabe por quê? Porque ele tem na genética dele um código de prosperidade, de riqueza, de pensamento positivo, e ele vibra alto. Ele vai transformar todas as pessoas da África em escravos dele. Por quê? Ele vai colocar outras pessoas para trabalhar. É o mesmo exemplo. A cultura brasileira, a cultura mundial, ensina você a estudar e ser um médico. Mas Bill Gates não é médico, Steve Jobs não foi médico, Elon Musk não é médico, os homens mais ricos do mundo não são médicos, não são profissionais que se formaram. Olacide Moraes, rei da soja, não era médico. Se você pegar o dono das lojas americanas, ele não é, Jorge Paulo Lema, ele não é médico, mas eles têm poder e eles controlam o médico. Então eles conseguem escravizar até mesmo pessoas de uma frequência vibracional baixa. Por quê? A pessoa estuda e pensa que só pode ser alguma coisa se ela estudar. Mas aí alguém que não estuda vai, contrata você, paga você, e você trabalha a sua vida inteira como um escravo, ganha bem, um escravo bem remunerado, mas você trabalha para dar mais dinheiro ainda ao seu patrão. Quando você recebe 10 mil reais é porque você entrega 1 milhão ao seu patrão. Ninguém paga um salário bom a um funcionário ruim. Você só recebe proporcional com aquilo que o teu patrão recebe de você. Então aprenda uma coisa, não existe almoço grátis. Então a questão da vibração é exatamente isso. Se você anda com pessoas que vibram numa vibração negativa, numa frequência baixa, você nunca vai conseguir prosperar, você nunca vai conseguir romper o casulo. É a história da largata, que é uma borboleta. E ela tem todo o esforço para ela passar pelo processo de metamorfose, se transformar em algo nojento, algo ruim, em algo bom e algo bonito. Mas tem uma metamorfose. Existe uma metamorfose na vida que é exatamente essa questão de frequência vibracional. Quando você vibra em frequência alta, você atrai riqueza, saúde, alegria, amigos, você atrai tudo de bom. Quando você vibra numa frequência baixa, você atrai doença, escassez, miséria, briga, intriga, pessoas ruins, lugares ruins e a morte. Por quê? As frequências vibracionais, elas influenciam diretamente na forma do teu sentimento. E o teu sentimento influencia diretamente nas tuas emoções. Se você não é capaz de controlar a tua mente, você vai ser sempre sugestionado por alguém que tem esse poder, que tem esse conhecimento e vai controlar a tua mente para te manter sempre numa frequência baixa. O que é que o Senhor dos Engenhos fazia com os escravos? Humilhava, você é negro, você não pode, você não tem capacidade. Eles demonstravam poder para manter sempre o escravo na frequência baixa e ele sempre na frequência alta. Então aprenda sobre frequência e você vai mudar muito a sua vida, você até vai conseguir se curar de doenças e problemas que partem da ordem psicossomática, exatamente porque se você só anda em frequência baixa, você só vai atrair miséria e escassez para a sua vida. Espero que esse vídeo possa contribuir com a vida de alguém. Sucesso sempre, uau! E é um vídeo de alta frequência, tá bom? Frequência alta foi aqui, eu tentei 3 vezes, mas